Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nós vamos dar início hoje numa parte de função quadrática que é interpretação do gráfico em si, pegar aquele gráfico e escrever uma função para ele. Nós já vimos como fazer isso, né? Da forma simples, trocando o valor de x, montando duas equações ou três equações. Nós vamos aprender hoje duas técnicas novas para fazer isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Uma das técnicas chama forma canônica, né? É uma forma diferente de escrever uma função de segundo grau. E a outra forma é a forma fatorada, tá bom? Vamos ver um por um primeiro. Ó, vamos ver primeiro forma canônica, né? Forma canônica de uma função de segundo grau. Todo mundo aqui sabe que uma função de segundo grau pode ser escrita dessa maneira aqui, ó, f de x ax quadrado mais bx mais c, certo? Tudo bem até aí? Bom, essa é a forma geral de uma função de segundo grau. Nós vamos trabalhar agora a forma canônica, tá bom? Como que a gente chega nela? Primeira coisa, observa, passo a passo, ó. Se eu colocar o a em evidência, eu vou ter x quadrado mais bx sobre a mais c sobre a, certo? Tudo bem até aí? Ó, se você fizer a distributiva, fica ax quadrado. Aqui no segundo termo, o a cancela com a. No terceiro termo, o a cancela com a. Eu volto na de cima. Beleza? Bom, eu preciso fazer aparecer um TQP, tá? Um trinômio quadrado perfeito. Para isso, vamos recordar, o TQP, né, ele vai ter que obedecer essa ordem aqui, ó. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Ok? Esse é a forma de escrever um TQP, nome quadrado perfeito. Lembrando que o TQP ele vira um quadrado da soma ou um quadrado da diferença quando você fatora. Bom, então veja bem, ó. Eu tenho que f de x é igual a que multiplica x quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. Sabe esse espaço que eu dei aqui? Eu vou adicionar um elemento, um termo, de tal maneira que force um TQP. E toda vez que eu adiciono alguma coisa, se eu adicionar e tirar, eu não fiz nada. Por exemplo, se eu somar 2 e tirar 2, não fiz nada. Se eu somar 5 e tirar 5, não fiz nada. Então aqui, ó, concentra nesses dois primeiros termos aqui. O x quadrado vai ser o primeiro, o bxa vai ser o do meio, e está faltando o último termo para ser um TQP. Então veja, ó, que número que é o quadrado da x? X. Aqui é o primeiro termo. Aqui é o segundo termo, aqui ó, que eu não conheço. Lembra? Duas vezes o primeiro, vezes o segundo? É só que esse termo do meio, de outra cor para não confundir, ó. 2x vezes alguma coisa que eu ainda não sei, tem que dar o meu termo do meio aqui, ó. Quem que é o meu termo do meio? Bx sobre a. Ok? Tem que dar lá, ó, bx sobre a. Então, quem que vai ser esse ponto de interrogação meu? Vai ser o bx sobre a. Esse 2x vai passar dividindo. É a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, esse ponto de interrogação meu vai ser bx sobre 2ax. Corta x com x, b sobre 2a. Ok? Se esse ponto de interrogação é o b sobre 2a, ele é o meu segundo termo. E é ele que está faltando aqui, ó, que eu vou adicionar. B sobre 2a. Ó, note que se você fizer 2x vezes b sobre 2a, você vai cortar o 2 com 2 e vai ficar xb sobre a. Igualzinho aqui, ó. Igualzinho. Certo? Ok? Ó, então vamos lá, ó. Deixa eu só organizar aqui. Beleza? Ó, vou fazer 2x vezes b sobre 2a, eu vou cortar o 2 com 2 e ficar igualzinho aqui. Então, o que eu vou somar aqui é o meu segundo termo, que é b sobre 2a ao quadrado.
b sobre 2a ao quadrado, eu vou somar b quadrado sobre 4a quadrado, que é b quadrado sobre 2a ao quadrado. Se eu somar, eu vou tirar. Tá vendo? Se eu somo e tiro, eu não fiz nada. Ainda continua a mesma coisa. Ok? Agora eu quero que vocês notem o seguinte. Ó, f de x é igual a que multiplica. Isso aqui, ó, é um TQP. X mais b sobre 2a ao quadrado. Tá vendo? Ó, faz pra você ver, ó, quadrado do primeiro, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, volta aqui. E aqui, ó, quadrado do segundo, volta aqui. E vou copiar o resto. Menos b quadrado sobre 4a quadrado mais c sobre a. Ok. Eu vou dar um jeito de juntar esses dois aqui, ó. Só que todo mundo sabe que para eu juntar, eu preciso fazer o quê? Para eu juntar, eu preciso igualar os denominadores, ok? Então, vou multiplicar aqui por 4a e em cima por 4a também. Não vou cortar porque eu estou igualando tudo, estou só igualando esses dois. Então, eu tenho, ó, f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos menos b quadrado sobre 4a quadrado, ok? Mais 4ac sobre 4a quadrado. Ó, b quadrado, 4ac, não te remete a nada, não? Não dá para assimilar com alguma coisa? O que parece isso? Ó, f de x é igual a que multiplica x mais b sobre 2a. Não te lembra nada também? Tá? Aqui eu vou juntar os dois, ó. Então, vou colocar o 4a aqui embaixo. Aqui vai ficar menos b quadrado mais 4ac. Dá um pause e tenta ver o que está aparecendo as coisas aí. Beleza? Ó, vamos continuar. Tá vendo esse a aqui de fora, ó? Esse a aqui de fora está multiplicando todo mundo. Então, eu vou distribuir ele. Então, vai ficar f de x, a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, e o a vai vir multiplicando, ó, mais a que multiplica isso aqui, ó, menos b quadrado mais 4ac sobre 4a quadrado. 4a quadrado é 4a vezes a. Tá? E aí eu posso cortar esse a com um desses a's aqui, já que é uma multiplicação. Então, eu tenho f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado, ok? Aqui vai ficar positivo vezes negativo, positivo não muda nada. Então, aqui eu vou pôr menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Maravilha? Vamos ver. Agora eu vou mexer no sinal porque eu consigo pensar o seguinte, ó. Menos b sobre 2a é o x do vértice. Menos delta sobre 4a é o y do vértice. E aqui, ó, parece, né? Só falta, se fosse negativo, daria certo. E aqui, só o sinalzinho que está me atrapalhando. Então, o que eu vou fazer, ó? F de x é igual a que multiplica x menos... Eu vou fazer diferente. Aqui, ó. X menos b sobre 2a. Isso ao quadrado, ok? E aqui, ó, eu vou colocar o menos em evidência, ó, mais, coloco o menos em evidência, o que fica? B quadrado menos 4ac sobre 4a. Tá vendo? Ó, se eu distribuir o menos, eu volto na linha de cima. O que é isso aqui, b quadrado menos 4ac? Isso é o delta. Como eu tenho menos de fora, fica menos delta sobre 4a. O que é menos delta sobre 4a? Exatamente, y do vértice. Então, ou seja, minha função ela pode ser escrita assim, ó, a que multiplica x menos. O que é menos b sobre 2a?
x menos x do vértice ao quadrado mais menos delta sobre 4a mais y do vértice. Isso aqui, ó, é o quê? É a minha forma canônica. É uma maneira de você escrever uma função de segundo grau. E aí, vamos aplicar isso para ver como que funciona? Porque, veja, você consegue escrever a sua função com o vértice da parábola e com um ponto extra. Se você tem um vértice e tem um ponto, fica fácil, tá? Você consegue sair por aí. Entendeu? Então, se deu um vértice e um ponto, maravilha, você sai com a forma canônica. Beleza? Bom, vamos praticar? Agora que ficou claro, vamos aplicar essa ideia, beleza? Como é que fica a aplicação disso? Eu tenho... Vou pegar um exercício aqui para a gente ver como é que funciona. Então, enunciado. E eu vou pegar aqui agora o gráfico desse enunciado. Observe a figura a seguir. A gente dá o gráfico aqui, tá? Vamos ler o que diz respeito. A equipe de teste de uma revista automobilística avaliou o consumo de combustível de determinado modelo de automóvel. O teste consistia em cada membro da equipe percorrer com o automóvel o mesmo trecho de estrada 5 vezes, em velocidade constante, porém cada vez a uma velocidade diferente. A equipe chegou à conclusão de que a velocidade econômica era de 60 km por hora e de que o gráfico correspondente ao consumo era parte de uma parábola. Ó, informações importantes. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que o consumo de combustível em litros do teste feito, a velocidade de 120 km por hora foi. Bom, deixa eu só marcar algumas coisas aqui importantes. Por exemplo, a equipe chegou à conclusão de que a velocidade econômica era de 60 km por hora e que o gráfico corresponde a parte de uma parábola. Se é parte de uma parábola, todo mundo sabe que a lei de formação que descreve uma parábola é ax² mais bx mais c. Tá? Essa é a forma geral de uma função de segundo grau. Aí veja, nesse caso ele quer saber quando for a 120 km por hora. Né? Então a 120 eu tenho um valor aqui em y que vai representar isso. Ó. Beleza? Tá, a ideia é como que eu vou descobrir esse valor. Ok? Beleza? De boa? Tranquilo. Bom, se eu pegar aqui 3 pontos e substituir, vai dar um trabalho. Por quê? Porque eu não tenho o valor do C. Geralmente a gente faz substituindo quando a gente tem um valor do C. Que aí fica fácil, você vai ter um sistema de equações com 2 incógnitas, rapidinho resolve. Mas nesse caso, não. Nesse caso, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então, uma outra saída é, se você conhece o vértice da parábola, você consegue começar pela forma canônica. Tá? É só que para fazer a forma canônica, você precisa do vértice e de um ponto que pertence à parábola. E você tem. Ó, esse aqui é o vértice. Como que eu sei que esse aqui é o vértice? Porque ele falou que a velocidade econômica é 60 km por hora. Ou seja, aqui você vai ter o menor consumo. Se é o menor consumo, é o menor valor da função. Tá? Então aqui você tem o x do vértice e aqui você tem o y do vértice. E eu preciso de um ponto. Eu vou pegar esse ponto aqui, porque os valores são menores, tá? Mas pode ser qualquer ponto aí que pertença à parábola. E aí você vem. Vamos então, em vez de usar o termo geral, a lei de formação geral, nós vamos usar a lei de formação canônica. A x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então vai ficar ó, f de x, a que multiplica x menos
60 mais o y do vértice, que é 8. Beleza? Ó, 60, y do vértice, que é 8. E que está faltando eu saber? O valor do A. Só que para eu fazer o valor do A, eu vou pegar o quê? Vou pegar um ponto aqui que eu chamei de ponto P, 20 e 16. Então, veja, ó, o que é o ponto P, 20 e 16? Esse aqui é o seguinte. Quando x for 20, olha lá, f de 20, A que multiplica 20 menos 60 ao quadrado, mais 8. Quanto que é o f de 20? 16. A que multiplica quem? Aqui dá menos 40. Menos 40 ao quadrado dá mais 1.600. Mais 8. Isola aqui, ó, passa o 8 para cá, ele vem subtraindo 1.600A. Ok? Bom, aqui vai dar 8, certo? Beleza? Dividido por 1.600, igual a A. Então, eu tenho que A é 1 sobre 200. Maravilha. Vamos verificar. Ó, se o A é positivo, concavidade voltada para cima. Faz sentido. Beleza? Nesse caso, o delta é menor que zero. Eu não tenho o valor do x1 e x2. A parábola não passa pelo x. Ela não intercepta o eixo das abscissas. Então, não tem os zeros da função ou as raízes. Beleza? Aí, ó, outro detalhe importante. Para eu descobrir o 120, eu preciso da função. E aqui na função eu já tenho A. Não, maravilha. Vamos trabalhar. Ó. Como é que vai ficar então? Então, f de x é igual a 1 sobre 200, vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice, que é 8. Se você fizer aqui, ó, quadrado da soma, multiplicar por 1 200 avos e somar com 8, você vai ter a lei de formação. Totalmente desnecessário você fazer isso, porque ele não quer a lei de formação. A gente precisa da lei de formação, mas ele não quer. Então, desse jeito, já resolve, porque ele quer saber o quê? O f de 120, tá bom? Então, como é que fica o f de 120? É igual a 1 sobre 200, que multiplica 120 menos 60 ao quadrado, mais 8. Pessoal, 120 menos 60 ao quadrado, ó, 1 sobre 200 vezes, aqui vai dar 60. 60 ao quadrado, 3.600, mais 8. Então, f de 120 vai ser, ó, dá para dividir aqui, a metade de 36 é 18, mais 8, isso vai dar 26, certo? Então, quando você tiver a 120 km por hora, o seu consumo vai ser de 26 litros. Então, nós temos aqui a alternativa B. Deixa eu fazer uma observação importante. Vocês lembram que aqui passa um eixo de simetria? Ó, se aqui passa um eixo de simetria, isso quer dizer que calcular o f de 120, aqui, ó, aqui tem 20 unidades, aqui também tem 20 unidades. É a mesma coisa que calcular o f de zero. Quer ver? Vou te mostrar. Ó. Faz aqui o f de zero. O f de zero vai ficar 1 200 avos, que multiplica 0 menos 60 ao quadrado, mais 8. Ó, f de 0, 1 200 avos, vezes menos 60 ao quadrado, dá mais 3.600. Olha lá, mesma coisa. Tá entendendo? Então, aqui nesse caso, tanto faz você fazer o f de 120 ou o f de 0. Tá bom? Estranho, né? A 0 km por hora. Mas, por isso que o exercício fala que o que representa o consumo é parte de uma parábola e não a parábola inteira. Só essa parte. Mas, para a gente calcular, daria certo aqui fazer o f de 0. Combinado?
Entenderam, gente? Uma aplicação prática para isso? Ó, vamos dar um outro exemplo? Vou te dar um outro exemplo, tá? De como que isso aqui vai salvar a nossa vida no vestibular. Tá bom? Mais um exemplo. A temperatura de uma certa cidade em determinado dia foi expressa por uma função quadrática, sabendo que nesse dia a temperatura atingiu um valor de 20 graus Celsius nos dois horários, às 8 e às 18, e que a temperatura máxima desse dia foi de 30 graus Celsius. Determine a expressão da temperatura, agora ele quer a expressão inteira, e o horário em que a temperatura atingiu 26,4 graus Celsius. Bom, a gente está trabalhando com temperatura. E o máximo que ela teve, o valor máximo, foi de 30 graus. Beleza? Então a gente pode pensar que é mais ou menos alguma coisa assim, ó. Ó, fica vendo. Aqui eu vou virar para fazer o eixo X. Beleza, ó. X e o Y. Agora, o que é o X e o que é o Y? Veja, foi expressa em função quadrática, sabendo que a temperatura atingiu 20 graus Celsius nos dois horários. Então, veja, a expressão da temperatura em graus Celsius em função da hora. Quem está em função de quem? O grau Celsius, a temperatura, está em função da hora T. Certo? Então, aqui eu tenho graus Celsius e aqui eu tenho T em horas. Beleza? E ali a temperatura, não vai confundir os T não, hein? O T aqui nesse exercício é horas, não é temperatura. Bom, que hora que ele atingiu 20 graus Celsius? Às 8 e às 18. Então, você tem às 8 horas, ele atingiu 20 graus Celsius. E às 18 horas, ele também atingiu 20 graus Celsius. Então, aqui e aqui. Como o exercício mesmo deixou bem claro que isso é uma função de segundo grau, isso quer dizer que existe um eixo de simetria. O eixo de simetria é sempre o meio, tá? É onde a parábola para de descer e começa a subir, onde ela para de subir e começa a descer. E sempre, sempre o eixo de simetria ele vai ter a mesma distância entre dois pontos aí. Por exemplo, o 8 e o 18 eles têm a mesma imagem. Então, se eu calcular o meio deles, entre o 8 e o 18, eu vou ter o eixo de simetria. Tá? Lembra das médias aritméticas das raízes? A média aritmética de dois pontos que têm a mesma imagem vai dar o x do vértice. Então, eu tenho, ó, de 8 até 18 dá 10. Metade é 5. Então, vou achar aqui a metade. Ó, a metade é mais ou menos aqui, né? Suponhamos que seja aqui a metade. Eu vou passar o eixo de simetria, ó. Então, quer dizer que aqui tem 5 unidades e aqui também tem 5, tá? Bom, onde que passa esse eixo de simetria? Esse eixo de simetria passa onde? O x aqui é 13, tá? E aí ele vai ter lá em cima, ó, o valor máximo. É que não ficou muito certinho, né? Tá bom, só para a gente entender, ó. Aqui é o valor máximo. Qual que foi o valor máximo que atingiu a temperatura? 30 graus. Então, aqui, ó, esse momento a gente chama do quê? De vértice da parábola, que é 13 para o x e 30 para o y. Ficou claro? Bom, e eu tenho um ponto aqui, qualquer ponto que pertence à parábola, aqui, ó, 8 para o x e 20 para o y.
Bom, vamos montar a lei de formação para esse exercício, né? Letra A, eu tenho um vértice, tenho um ponto, f de x, A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais y do vértice. F de x é igual a A que multiplica x menos x do vértice. Lembra? 13. Y do vértice, lembra? 30. Então, f de x... Não vou nem fazer isso agora. Porque ele quer saber o valor... Eu preciso do valor do A para montar a expressão. Ok? Ó, quando o x for 8, o y é 20. Então, veja, ó. F de 8 é igual a A que multiplica 8 menos 13 ao quadrado, mais 30. Qualquer ponto que pertence à parábola, não sendo um vértice, né, nesse caso, vai dar certo. Então, o f de 8 é 20. 20 é igual a A, que multiplica, que dá menos 5 ao quadrado, mais 25, mais 30. Beleza? Então, quem que é o A? Ó, joga o 30 para cá, ele vem negativo. 25A. Aqui dá menos 10 sobre 25 é igual a A. Ou seja, o A é menos 2 quintos. Certo? Sendo assim, ó, sendo A igual a menos 2 quintos, e faz sentido, né? Porque com cavidade voltada para baixo, o A negativo. Eu tenho que o f de x vai ser o quê? A, x menos 13 ao quadrado mais 30. Vai ficar menos 2 quintos, que multiplica x menos 13 ao quadrado, ok? Mais 30. Beleza? Bom, faz comigo, ó. F de x é igual a menos 2 quintos, que multiplica quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Mais 30. Desenvolvi aqui o produto notável. Bom, f de x é igual, faz distributivas, ó, menos 2 quintos de x quadrado, mais 52x sobre 5, aqui vai dar menos 169 vezes 2, dá 340, 170, 338, né? 169 vezes 2, 338. Menos 338 sobre 5. O 30, eu vou colocar assim, ó, mais 150 sobre 5. Não é 30? Porque agora está todo mundo igual, e aí eu posso juntar. Eu só não posso cortar, porque eu não igualei o primeiro membro, hein, gente? Que vai ficar, ó, menos 2 quintos de x quadrado, mais 52x sobre 5, menos 188 sobre 5. O que eu fiz aqui? Ó? Juntei esses dois. Devo 338 e pago 150, continuo devendo 138. Tá vendo a diferença do outro exercício para esse? Esse ele pediu a expressão que representa a parábola. Então eu preciso aqui da lei de formação. Só que, questãozinha aberta, vamos fazer certinho, né? F que está em função de quem? Do tempo. Menos 2 quintos de t quadrado, mais 52 quintos de t, menos 188 quintos. Tá bom? Lembrando que F de t é a temperatura em graus Celsius. Beleza? Essa foi a letra A. Agora, ó. Olha a B. Os horários desse dia em que a temperatura atingiu 26,4. Pessoal, eu quero que vocês notem o seguinte. Essa função aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui. E essa daqui embaixo, elas representam a mesma coisa. Então, quando você for trabalhar um valor, tanto faz você pegar aquela de cima ou essa aqui de baixo, tá? Tanto faz. Eu vou pegar essa daqui, porque eu acho que está mais simples para calcular os valores. Beleza? Então, pegando essa aqui, ó, eu vou fazer a letra B.
Letra B vai ficar assim, ó, f de x, f de quanto agora? F de t, né, no caso. F de 26,4. Não, peraí, que tá errado. Ele quer saber, deixa eu ler a pergunta de novo. Ele quer saber os horários, né? Então, ele quer saber o tempo, e isso aqui é a temperatura. Então, ó, você tem F de x, que é a temperatura, né? F de t, 26,4 é igual a menos 2 quintos. O x é o t, né? Menos 13 ao quadrado, mais 30. Então, vou passar o 30 para cá primeiro. Beleza? Se eu passar o 30 para cá primeiro, vai ficar 26,4 menos 30, menos 2 quintos de t menos 13 ao quadrado. Aqui vai dar menos 3,6, perfeito? Né? Que é igual a menos 2 quintos de t menos 13 ao quadrado. Aqui tudo aqui, ó, multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Esse menos 2 quintos, né? Se eu passar ele para cá dividindo, vai ficar 3,6 vezes 5 meios, né? Porque o 5 vai multiplicando e o 2 vai dividindo. Está tudo positivo porque eu multipliquei ambos os termos por menos 1. Vai ficar t menos 13 ao quadrado. Aqui, meus anjinhos, ó, 3,6 vezes 5 dá 18. Dividido por 2 é 9. 9 é igual a t menos 13 ao quadrado. A pergunta é, que número que ao quadrado dá 9? 3 ao quadrado é 9? E menos 3 ao quadrado também não é 9? Ou seja, esse t menos 13, ou ele é 3, ou esse t menos 13, ele é menos 3. Ficou claro? Entendeu? Então vai ficar aqui, ó, t igual a 16 e t igual a mais 10. Beleza? Então, quais foram as horas que a temperatura atingiu aí 26,4? Quando t for 16 ou quando t for 10? 2 porque é uma parábola, né? Sei lá, o dia começou 30 graus. Começou lá com 26 às 10 horas da manhã. Aí ele teve o ponto mais quente do dia, que foi 30 graus, e ele foi esfriando no decorrer do dia. Beleza? Tá aí 2 exemplos de aplicação prática para essa matéria. Beleza, pessoal? Forte abraço.